Olá pessoal, antes de começar o vídeo, conheça o nosso novo parceiro, o Esporte Interativo Plus, que é um serviço digital que dá acesso ao melhor conteúdo de esportes. Quer saber mais sobre o EA Plus? Acesse o link que está na descrição. Em meio ao mercado da bola, onde atualmente se investe centenas de milhões na contratação de jogadores, o Gol de Canela resolveu vasculhar a história e te lembrar hoje por quanto alguns craques brasileiros foram vendidos daqui para o futebol europeu. Olha, vale muito a pena acompanhar esse vídeo até o final, viu? Confere só! Nem sempre essas notícias que envolvem números de transferências foram muito badaladas como são hoje. Por isso, não foi fácil achar com precisão a informação dos valores das negociações dos jogadores do vídeo de hoje. Começando pelo baixinho Romário. Revelado pelo Vasco da Gama, o atacante, que já era considerado uma das grandes revelações do futebol brasileiro, foi vendido ao PSV da Holanda por 6 milhões de dólares em 1988. O número parece irrisório para os dias atuais, mas na época foi considerado uma das maiores vendas de atletas brasileiros para a Europa. Romário ficou no clube holandês até 1993, quando foi vendido para o Barcelona por 400 milhões de pesetas, moeda espanhola na época, o que transferindo para o dólar significou 4,5 milhões. Outro grande jogador brasileiro que foi para a Europa nos anos 80 por um valor considerado baixo para os dias atuais foi Zico. Em 1983, depois de anos resistindo a propostas do gigante Milan, o então camisa 10 do Flamengo foi contratado pela Udinese por 4 milhões de dólares, valor muito alto para a época, principalmente para um clube que só havia voltado para a Série A italiana 4 anos antes. No time italiano, Zico ficou até 1985, marcando um total de 30 gols, sendo 17 com a bola parada. Resolveu voltar para o Brasil, já que os dirigentes italianos haviam prometido investir no clube pela luta do Scudetto, mas isso nunca aconteceu. Vamos agora para o ano de 1994, quando o PSV da Holanda levou mais uma jovem promessa brasileira por 6 milhões de dólares. Desta vez, o atacante Ronaldo, na época do Cruzeiro. Com apenas 17 anos e integrante do elenco brasileiro, campeão mundial naquele ano, ele foi considerado a maior venda de um jogador brasileiro para o exterior naquela época, uma vez que toda a negociação, contando com o pagamento da famosa luva para o jogador, envolveu um montante de 8 milhões de dólares. Um ano depois, foi a vez do Palmeiras e a Parmalat, na época principal patrocinadora do clube, anunciarem a venda do jovem lateral esquerdo Roberto Carlos à Internazionale de Milão. Apesar de ser bem badalada a transferência, uma vez que naquela altura Roberto já era jogador da nossa seleção, nunca houve a divulgação oficial dos valores envolvidos na compra. Mas, para sanar a nossa dúvida, eis que uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, no dia 25 de julho de 1995, trouxe a informação de que o próprio jogador tinha ouvido falar que o valor da transação foi de 8 milhões de dólares. Já em outra matéria publicada pela Folha de São Paulo, em maio de 96, disse que o Palmeiras recebeu um valor de 7,3 milhões de dólares pela negociação do jogador, algo até bem próximo do que foi declarado pelo atleta. Em 1996, outro jogador da parceria Palmeiras-Parmalat deixava o Brasil rumo à Europa. Naquela época, com 24 anos, o meia-atacante Rivaldo foi anunciado como novo reforço do Deportivo La Coruña, da Espanha, e chegava para substituir o atacante Bebeto, que havia deixado o clube para acertar com o Flamengo. Depois de recusar uma proposta do Parma, da Itália, Rivaldo desembarcou na Espanha como uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Na oportunidade, o La Coruña pagou um valor em torno de 10 milhões de dólares pelo seu passe, valor inédito para o futebol brasileiro até então. O curioso é que um ano depois, em agosto de 97, o Barcelona pagou a bagatela de 4 bilhões de pesetas, o que transferindo para o dólar deu em torno de 26,7 milhões para contratar o brasileiro. Ou seja, um valor quase 3 vezes maior do que o pago pelo La Coruña para tirá-lo do Palmeiras.
Agora vamos para o ano de 2001, quando aconteceu a polêmica saída de Ronaldinho Gaúcho do Grêmio para o PSG da França. Apesar do tricolor gaúcho ter se esforçado bastante para segurar o jogador, em janeiro de 2001, Ronaldinho assinou um pré-contrato com o time francês e acabou deixando o tricolor de forma conturbada. Mas, diferente do que muitos imaginam, no final das contas o Grêmio acabou sim recebendo pela transação do jogador. Após um acordo firmado em fevereiro de 2002, ou seja, um ano depois de toda esta confusão, os brasileiros receberam 4,5 milhões de dólares, o que na época ajudou o Grêmio a pagar as parcelas correspondentes aos contratos de imagem dos seus atletas que estavam atrasados. Destaque do São Paulo e integrante do elenco brasileiro, campeão mundial em 2002, o meia Kaká chegou ao Milan no ano de 2003, cercado de expectativas por parte da diretoria e principalmente por parte da torcida rossoneira. Pela transferência, os italianos desembolsaram 8,5 milhões de euros para contar com o garoto prodígio do tricolor. Além disso, o jogador abriu mão dos 15% a que teria direito pela transação para que o tricolor paulista lucrasse mais com a venda. Mesmo sendo um valor até expressivo para um jogador que estava perto do fim de contrato, a quantia foi considerada baixa para os padrões de transferências da época, que já começavam a se aproximar da barreira de 50 milhões de euros. Por fim, vamos falar da ida de Adriano Imperador para a Internazionale de Milão, que aconteceu em agosto de 2001 e talvez seja um dos casos mais curiosos do vídeo de hoje. Mesmo já sendo considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro naquela altura, Adriano foi cedido do Flamengo à Internazionale para a compra de 50% do passe do volante Vampeta, que na época estava defendendo as cores do PSG da França. Pela negociação, o Flamengo ainda cedeu o atacante Reinaldo ao clube francês pelos outros 50% do passe, mas recebeu uma compensação financeira em torno de 5 milhões de dólares. Porém, parte desses 5 milhões acabou sendo repassado ao fundo norte-americano HMTF, parceiro do Corinthians na época, para sanar uma dívida que o Flamengo tinha com a contratação do atacante Edilson. Pessoal, faltou algum personagem que vocês gostariam de ter visto aqui no vídeo de hoje? Deixe nos comentários que eu vou ler e quem sabe a gente não faz uma segunda parte, beleza? E também não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!